Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez a você que está acompanhando aí os vídeos no canal da Igreja Presbiteriana de Pacaxá. Que bom que você está acompanhando mais uma vez o que o Senhor tem falado ao nosso coração e a palavra que o Senhor Deus tem a dizer ao seu e ao meu coração. Às sextas-feiras estamos tratando sobre algumas atitudes que nós temos que ter como crentes, como igreja do Senhor, em relação aos nossos irmãos. A série que eu estou chamando de uns aos outros, atividades, atitudes, ações que temos que ter uns com os outros, atitudes que a Bíblia nos manda, ordenanças. E continuando a tratar sobre esse assunto, sobre as expressões, as ordens bíblicas referentes a uns aos outros. Hoje nós vamos tratar, estudar uma ação muito importante que às vezes muitos de nós tendemos a nos omitir por medo ou por receio de que o nosso irmão se sinta mal ou crie algum constrangimento ou algum conflito conosco por causa dessa ação, que é a exortação. A exortação. A Bíblia manda que temos que exortar uns aos outros. Vamos lá, primeiro ao significado. O que significa exortar? Para que isso fique claro na nossa mente. O verbo exortar, na língua grega, que é a língua escrita do Novo Testamento, a língua original a que o Novo Testamento foi escrita, ela refere-se a uma atitude de chamar, invocar, suplicar. Mas também ela pode ser traduzida como admoestar e confortar. É uma ação importante que precisamos tomar em relação ao nosso próximo, pois é uma ação que vai ajudar na edificação e no crescimento mútuo como igreja. O autor aos Hebreus nos admoesta sobre a importância dessa atitude. Ele diz assim lá no capítulo 3, verso 13 de Hebreus: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Esta é a ordem, esse é o mandamento: exortai-vos cada dia, todos os dias, no tempo que se chama hoje. É uma ação para agora, para a atual circunstância, a todo momento temos que praticá-la. Além desse texto, o Novo Testamento está repleto de admoestações e exortações. Por exemplo, Jesus, em seu ministério, nas suas preleções, nas suas palavras, ele exorta seus discípulos sobre atitudes que tem que tomar. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas no primeiro século, ele também exorta sobre várias atitudes, vários comportamentos que a igreja tinha que tomar e corrigir. Outros escritores da Bíblia, como Pedro e João, também dão várias admoestações aos seus leitores em cada uma das suas cartas. E geralmente a exortação, nesses exemplos que eu citei, está ligada a uma prática que deve ser corrigida ou uma atitude que deve ser tomada, uma ação que deve começar a fazer parte da vida do cristão. A exortação serve para isso, para corrigir algo que está sendo feito incorretamente, ou para ajudar aquela pessoa a ter um novo comportamento que seria mais correto. Por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele dá exortações e dá orientações ao seu filho na fé, o pastor Timóteo, Paulo diz assim: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu te admoesto que reavives o dom.
uma orientação, uma ação que ele devia tomar. Outro exemplo interessante na Bíblia é de um homem que às vezes nós poucos falamos, mas que é conhecido pelo seu coração bondoso e por sua grande disposição em atender o chamado e cumprir o chamado de Deus para a sua vida, que é Barnabé. Barnabé, seu nome significa filho de exortação. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 4, verso 36. Este homem, lá no capítulo 11 de Atos, é registrada uma exortação, uma admoestação que esse Barnabé, filho de exortação, fez à igreja de Antioquia. Ele diz: com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Essa orientação, a admoestação que ele fez àquela igreja de Antioquia. Essa é a grande e urgente necessidade da igreja, permanecer no Senhor. Por isso ele dá essa orientação, essa exortação para a igreja. Então, neste estudo, nós vamos, em alguns minutos, considerar alguns aspectos da necessidade dessa importante prática da igreja, para a igreja, que é a exortação. Vamos considerar alguns aspectos que nos mostram o como e quanto essa ação mútua é importante e tem que estar no meio da igreja. É a responsabilidade de cada um de nós, cristãos, como corpo de Cristo, aplicar essa atitude para abençoar e edificar uns aos outros. Nós vamos ver isso. Primeiro, sobre o caráter da exortação. Primeiro, a exortação na igreja tem que ter uma base bíblica. Você não pode exortar sem ter uma base, uma orientação bíblica para isso. Tem que ser doutrinária e tem que ser em amor. Tudo aquilo que nós vamos orientar ou exortar ou corrigir alguém sobre alguma ação que ele está tendo, não é baseado no que nós achamos que é correto, do que nós pensamos que é o certo, mas no que a Bíblia e o que a nossa fé diz que é o correto. A palavra de Deus é a nossa regra, é o nosso padrão, então ela tem que ser usada para exortar. E tudo isso tem que ser feito em amor, com cuidado, pensando no bem. A exortação, ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros da igreja, de maneira que eles venham a aplicar esses princípios na sua vida, desenvolvendo esses princípios na comunidade cristã, para que haja ali um verdadeiro e genuíno amor cristão desenvolvido no meio do povo de Deus. Vamos olhar para alguns exemplos bíblicos para entender melhor sobre o caráter da exortação. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo dá uma exortação bem específica a duas mulheres, duas senhoras da igreja, cooperadoras, mulheres que trabalhavam na obra. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, nessa ocasião, ele está exortando duas mulheres da igreja, cooperadoras, que haviam tido um conflito, um desentendimento, um conflito de pensamentos, para que pensem em acordo, pensem da mesma forma. Pois o conflito, aquela divisão que as duas estavam tendo, estava gerando ansiedade e uma certa divisão no meio da igreja, e isso não é positivo para a igreja. Então, pensando nesse ponto, a exortação deve visar a unidade de pensamento na igreja. Deve visar o bem comum, a unidade de pensamento, de conhecimento, de propósito, que deve ser no Senhor. Essa exortação, pensem concordemente no Senhor. Um segundo texto, segundo exemplo para a gente pensar, é Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração,
de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui o autor de Hebreus adverte que a exortação mútua deve ser praticada na igreja constantemente, né? No mesmo texto ele diz aquilo que eu citei mais em cima, que é dia a dia, no tempo que se chama hoje. A exortação deve ser praticada na igreja para que toda a igreja, todo o corpo se mantenha firme, crente no Senhor. E como o verso 13 diz, sequencialmente, não sejam endurecidos pelo engano do pecado, mas que estejam todos firmes, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma palavra, no mesmo Deus, no mesmo Cristo, pensando igual, permanecendo firme no mesmo alicerce, no mesmo propósito, crentes, não endurecidos, mas firmes em Cristo. Esse é o propósito, mais uma parte do intuito que deve ter a exortação. Um outro texto está na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. No contexto desse texto, né, que vai do verso 13 ao 22, traz exortações do apóstolo Pedro aos crentes, chamados crentes da dispersão. Essa carta foi escrita no período da perseguição, então muitos crentes foram dispersos para várias regiões, e aqui ele está escrevendo para toda essa comunidade cristã. Ele está exortando que cada um viva uma vida de obediência, santidade e amor cristão. Como cristãos, nosso estilo de vida fala tanto quanto as nossas palavras. Então, ao exortarmos alguém, lembremos-nos de que as verdades bíblicas devem ser ensinadas e aplicadas através da nossa vida, para que toda a igreja seja edificada e Cristo seja glorificado em nossas vidas. A palavra de Deus é clara, o desejo de Deus para nós é a nossa santificação, nossa obediência. E se nós queremos que alguém obedeça a palavra, nós devemos também obedecê-la e testemunhar dela com a nossa vida, com nossas atitudes. Então, isso tem que ser o nosso estilo de vida. A exortação tem que ser não só em palavras, mas uma exortação coerente com as nossas ações, palavras e atitudes e comportamento em harmonia. Segunda questão que eu queria tratar é sobre o motivo da exortação. Por que nós devemos exortar uns aos outros? Qual o motivo para a gente tratar sobre isso, para a gente buscar exortar e corrigir uns aos outros? Ao tratar sobre a prática da exortação, nós precisamos entender o que pode ser um bom motivo para aplicarmos a exortação mútua. Quais motivos podem ser claros para nós, para que nós pensemos assim: não, precisamos aplicar a exortação com tal irmão. Em sua carta à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo, ele exorta aqui os crentes daquela cidade, daquela igreja. Ele exorta quanto ao perigo que estava tendo naquela cidade, na igreja, o perigo da preocupação que eles tinham mais com a religião do que com o próprio Cristo. Isso significa o quê? Que naquela cidade, naquela igreja, naquele ambiente, naquela época, o legalismo estava tomando o lugar da fé depositada unicamente em Cristo. Precisava seguir leis, seguir ritos, seguir rituais para você estar correto. Isso acima da fé cristã depositada apenas em Cristo. Isso ele estava exortando. Isso era um motivo para ele exortar. O desvio de foco. Quando o foco estava mais
na legalidade, nos rituais, do que no próprio Cristo e no que ele fez no seu sacrifício, na obediência e serviço a ele. Então, nós devemos exortar uns aos outros para que coisas como o legalismo ou o misticismo ou o pragmatismo, que é buscar o resultado acima de tudo, não importa como nós vamos chegar no resultado que nós queremos, e outras práticas, né, tantas práticas pecaminosas que podem tentar tomar o lugar de Cristo em nossas vidas. Esse é o motivo. Quando o nosso foco não está em Cristo, nosso amor é dedicado a mais outras coisas, outras práticas, outros deuses do que Cristo, quando outras coisas na nossa vida tentam tomar o senhorio de Cristo em nossa vida, em nossa comunidade, isso é um bom motivo para a gente exortar alguém. Olha, foco em Cristo. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança tem que estar plena e totalmente depositada no Senhor e não em outras coisas. Então, o motivo para a exortação é que Cristo continue sendo o foco, a prioridade em cada uma das nossas vidas. Continuando, qual é então o propósito da exortação? Qual o objetivo? Com que finalidade nós devemos querer exortar e devemos exortar uns aos outros na igreja, como o corpo de Cristo? Como tem um motivo, tem que ter propósito. E nós vamos ver isso através de textos bíblicos que vão nos dar exemplos e diretrizes de qual propósito tem que ser visado na hora da gente exortar alguém ou aplicar a exortação mútua. Primeiro texto lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 28, ele diz: advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa ação da exortação, ela está muito ligada a outra ação que eu tratei em um vídeo anterior, que é a da instrução, do ensino. A exortação e o ensino têm um propósito comum, que é apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que significa isso? Significa que quem exorta ao próximo deve ter como meta ajudar seu irmão a se apresentar mais perfeito em Cristo. Isso significa buscar ser mais parecido com o Senhor Jesus, em santidade e em obediência. A exortação, como eu disse, serve para corrigir ações e delimitar algumas ações novas que nós devemos praticar em condizência com a palavra. Então, o exortar deve ter esse propósito, de que cada crente busque aperfeiçoar a sua prática, a sua vida, seu comportamento, seu pensamento, para ser mais e mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor, a quem servimos e quem nos salvou, e aquele que é o padrão das nossas vidas, o modelo a ser imitado, a ser visado por nós. Então, primeira meta, primeiro objetivo é buscar apresentar todo homem, todo ser, toda mulher, todo crente perfeito diante de Cristo. Hebreus capítulo 3, verso 13, texto que nós já citamos, mas vou repetir nessa parte, que diz: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, mais um propósito, mais um objetivo, mais um alvo a ser conquistado aí com a exortação, que é
aplicar as verdades bíblicas do cristianismo à vida de cada crente para ajudar cada irmão, cada crente na luta contra o pecado, a se fortalecer nessa luta. Exortar para que este irmão ele se fortaleça com a palavra, com as verdades, com os princípios bíblicos e seja cada vez mais apto a lutar contra o pecado, para não se deixar enganar pelo pecado, mas estar firmado em Cristo, como outro texto que nós lemos. Um outro texto que nos traz mais um propósito, mais um objetivo, mais um alvo a ser alcançado com a exortação, é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 e 18. Uma exortação de Paulo ao pastor Timóteo. Ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essa orientação, a admoestação que Paulo deu a Timóteo, é para que ele exortasse aqui um público específico que eram os ricos, as pessoas mais abastadas financeiramente, para que aplicassem os seus bens, aplicassem os seus recursos em boas obras, em atos de generosidade, em repartir e atender o necessitado. Mas isso não é aplicado somente àqueles que têm mais recursos em abundância, mas a todos nós deve ser aplicado. Se Deus nos deu, se Deus tem cuidado de nós, se Deus tem nos abençoado com ricas bênçãos terrenas, com trabalho, com sustento, se Ele tem manifestado seu cuidado sobre as nossas vidas, se nós temos bens que Deus nos deu, nós temos a responsabilidade de usar esses bens, esses recursos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Nós somos chamados a praticar boas obras através dos nossos recursos, através das nossas vidas. Então a exortação deve visar também o encorajamento de cada crente a praticar boas obras, porque nós sabemos que foi para as boas obras que nós fomos criados e salvos em Cristo. Essas boas obras que estão preparadas para nós desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado para que andássemos nelas. Então a exortação deve visar também encorajar cada crente a praticar boas obras, a fazer o bem, a acudir o necessitado, a usar os seus bens, seus recursos para a glória de Deus e para o bem daqueles que necessitam. Então, como vimos, a exortação, a correção mútua tem motivo, tem base, tem conteúdo e tem um propósito, um objetivo a ser alcançado. Então a prática correta e adequada da exortação mútua tem que visar gerar grandiosos e benéficos frutos para o corpo de Cristo. Se a exortação for correta, ter base bíblica, fundamentos doutrinários, ser feita em amor, ser feita corretamente, nós não nos omitirmos dessa ação, mas fazemos como a palavra nos manda. Se essa exortação for adequada, for correta e atingir cada um dos seus objetivos, o que nós vamos ter de fruto e de resultado é, primeiro, a glória de Cristo. O nome de Deus vai ser exaltado em nossas vidas. Nós vamos estar cumprindo em obediência à palavra
e nós vamos estar colaborando para a edificação do corpo, para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Porque assim todo o corpo vai estar em o mesmo pensamento, em o mesmo propósito. A intenção do corpo de Cristo é andar junto, estar em harmonia. É todos fazendo a sua função, todos exercendo seus papéis específicos, com um propósito único de glória de Cristo, de proclamação do nome de Cristo, da evangelização e da edificação de todo um corpo. Se todos pensassem assim e trabalhassem para que a exortação fosse feita adequadamente, para que cada um entenda, cada membro entenda o seu papel, entenda as suas responsabilidades, corrija o seu procedimento, suas atitudes e foque na palavra de Cristo como regra. Se todos estiverem seguindo esse mesmo objetivo, a igreja vai crescer e vai crescer saudável, vai gerar muitos e muitos frutos benéficos para a glória de Deus e vai estar cumprindo o seu papel na terra. Então, como parte do corpo de Cristo, é responsabilidade de cada um de nós cuidar uns dos outros por meio da exortação. Antes de você criticar alguém por alguma atitude pecaminosa, algum erro, ou depreciar algum irmão por causa de alguma atitude incorreta que ele esteja vivendo, um erro doutrinário que ele esteja cometendo, antes de criticá-lo ou depreciá-lo por isso, procure-o para exortar, em amor, visando sempre o crescimento e edificação um do outro. Pense agora nesse momento que nós estamos vivendo. Como exortar uns aos outros? Precisamos? Claro que precisamos. Infelizmente, no período em que estamos, sem nos reunir fisicamente, muitos irmãos têm esfriado na sua comunhão com o Senhor, têm se afastado, não têm buscado comunhão, não têm buscado crescer na palavra, têm dado lugar à carne, ao pecado e às armadilhas de Satanás. Então, mesmo que à distância, é muito importante você entrar em contato, buscar saber como está a vida do seu irmão com Deus, como está a vida do seu próximo com o Senhor, em que erros ele está incorrendo e como você pode ajudá-lo a corrigir e a melhorar e a crescer em comunhão com o Senhor. É momento da gente edificar uns aos outros, de ensinar, de exortar, de dar o caminho correto, de mostrar como se faz, de mostrar as verdades, os princípios bíblicos e a importância de segui-los, de vivê-los para a glória de Deus. Então não se isente, não se omita da sua responsabilidade de exortação. Possivelmente às vezes você deve ficar com medo de praticar essa ação, porque você vê um irmão em pecado e você sabe que precisa falar com ele, mas não fala, com medo da rejeição, com medo de algum problema, de algum conflito atrapalhar a relação de vocês. Mas o que eu te digo é: não se isente disso, não se omita dessa ação que é fundamental, é importante para a igreja. Se você se omitir em exortar alguém que está em pecado, você vai permitir que ele continue em pecado, se afunde na lama do pecado e se perca. Cristo nos chamou para ser pastores uns dos outros, cuidar uns dos outros, estar sempre juntos, com um propósito comum, querer o bem comum da igreja. Então, quando uma parte da igreja está doente, o resto todo também adoece. Nós somos um corpo. Então não se isente, não se omita
não se abstenha dessa responsabilidade de corrigir, de exortar e de ajudar o seu irmão no seu crescimento e na edificação uns dos outros. Que você se sinta encorajado e desafiado a cumprir essa ação, esse mandamento a cada dia uns com os outros. Deus te abençoe, te guarde, que te ajude a crescer mais e mais em santidade, em obediência à palavra de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.